Seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Ramon, criador da Homeostase Mental, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vamos iniciar mais um episódio do quadro Duelo de Titãs. Vocês acompanharam no vídeo anterior o atleta que veio da calistenia e vai se preparar agora para o campeonato da Copa. O fisiculturismo vem crescendo cada vez mais aqui no nosso estado e a Copa World é uma das responsáveis por esse crescimento. Acompanhe mais um episódio agora com a nossa querida Carol Biquini. Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do nosso quadro Duelo de Titãs. Eu sou Carol Biquini, diretamente para o canal Homeostase Mental. Como vocês podem ver, estamos em um ambiente totalmente diferente do que vocês estão acostumados a olhar aqui no nosso canal. Estamos aonde? Nada mais, nada menos do que um hospital, numa maternidade, porque o nosso convidado de hoje, ilustre, é um doutor e ele vai contar um pouco da sua história pra gente. Se apresenta. Eu me chamo Johnny, sou médico e competidor. Já competi uma oportunidade, só que por uma federação diferente. Vou competir novamente agora pela IFBB. Então, Johnny, conta pra gente sobre a tua categoria. Então, normalmente se diz que a categoria escolhe você e não você escolhe a categoria. Se eu fosse seguir a risca, acredito que o físico que melhor se encaixaria para mim, na realidade a categoria que melhor se encaixaria seria de clássico. Só que devido a alguma dificuldade aí, por problema na lombar e para evolução de perna, eu sou atleta Men's Physique e vou estar subindo aí, né, nos Men's acima de 176. E qual está sendo tua expectativa para esse campeonato e agora numa categoria que tu acha que tu não te enquadra, né? Como está sendo absorver isso para ti? Então, é desafiador demais porque eu tenho que, de certa forma, lutar contra um estereótipo, vamos usar um termo médico aqui, congênito. Eu nasci com a cintura um pouco mais larga, o que favoreceria um padrão de clássico, e o padrão de Men's é aquele padrão com a cintura bem fininha. Então, para vocês terem ideia, eu tenho que me submeter a algumas coisas, por exemplo, o uso da cinta, né? Eu uso a cinta constantemente e tenho que fazer treino que, de certa forma, priorize a parte superior, né? E acho que, dentro do que eu consegui desenvolver até então, as minhas expectativas elas estão sendo satisfeitas, independente do que vier de resultado. Eu sei que isso parece clichê, mas eu estou bem feliz com o físico que eu vou apresentar, apesar de ainda não ter desidratado, né? Eu falo isso tomando como referência o físico que eu tenho hoje, tendo uma ingesta aí de 7, 8 litros de água. E como está sendo conciliar a tua rotina aqui no hospital com essa vida louca de atleta? Talvez o maior desafio. Confesso que o desafio ele é diretamente proporcional ao prazer que isso me proporciona. Eu gosto muito. A minha rotina enquanto profissional liberal, enquanto médico, ela assusta por si só. A maioria dos colegas dizem que eu trabalho muito. A minha carga horária ela supera aí 100 horas por semana fácil. E o meu tempo livre é basicamente para fazer atividade física e estudar. Se resume a isso, né? Então, assim, a dificuldade é grande porque, por vezes, eu preciso estar passando plantões em dias que eu obrigatoriamente tenho que treinar e fazer cardio. E isso nem sempre é fácil, né? Mas eu não vou colocar como sendo algo sacrificial que me desagrade. Pelo contrário, a ideia de desgaste, a ideia de ir até o limite, né? E por ir até o limite eu quero dizer, por vezes eu saio de um plantão muito cansado, acho que 24, 48, e ainda assim tenho que fazer treino e depois cardio. Ela me agrada muito, né? Nesse contexto eu acredito que eu consigo evoluir. E como foi que iniciou assim tua paixão pelo esporte? Sempre teve isso ou foi com o decorrer do tempo? Eu sempre gostei, mas confesso que a forma como isso começou ela é muito inusitada. Eu morava no Rio, fazia residência médica no Rio, em cirurgia geral, e lá eu conheci um cara que chama Carlos Kaiser. Depois, quem quiser e puder dar uma olhadinha na internet, é tido como o maior falsário do futebol brasileiro, daí vocês já tiram. O cara nunca jogou uma partida de futebol inteiro. E esse cara, ele hoje é personal trainer, ele era personal no Rio de Janeiro. E do nada, ele se aproximou, ele era personal na academia que eu malhava, ele se aproximou
e chegou até mim e falou que acreditava que era possível me ver em um palco. Pelo histórico dele, né, de ser alguém que já tem aquele ar meio malandro, eu fiquei meio desconfiado. No primeiro momento eu fiquei empolgado, porque eu não sabia da fama dele. Depois eu fui conversar com os colegas e eles me falaram, eu fiquei até meio assim, pô, mas será que aquele cara falou aquilo por falar, né? Só que eu comecei a alimentar a ideia. A ideia foi crescendo, crescendo, e hoje, como é que eu posso colocar? Se ela surgiu de alguém com charlatanismo ou não, não sei, mas ela ganhou proporções a ponto de se tornar realidade. E conta pra gente como foi tua experiência, assim, de primeiro campeonato. Então, eu competi uma vez para uma federação diferente, foi bem desgastante. Foi desgastante porque a distância do físico que eu tinha para o físico que eu precisava apresentar era muito grande. Então isso me levou a uma restrição calórica absurda. E inevitavelmente o corpo sofre, né? O corpo sofre porque era muito treino, muito cardio, não que agora não seja, mas naquela ocasião tinha o fato de ter um físico muito distante e a mente estava completamente, como é que eu posso te falar? Era uma novidade muito grande, a mente ainda não tinha o preparo que eu imagino que eu tenho hoje, né? E é nisso que eu consigo entender que muito do que a gente faz ou do que não faz é por amarra mental mesmo, são limitações que a gente se impõe, né? Como eu já sei que é possível, eu já vi o resultado antes e você se percebe evoluindo, como é que eu posso colocar para ti? É gratificante demais, eu já sei onde eu vou chegar, eu tenho uma ideia de onde eu vou chegar, de como meu físico vai ficar e, cara, isso me move. E qual é o teu maior aprendizado dentro desse esporte, nessa preparação? E o que tu sentiu diferente de uma preparação passada para essa? Então, o meu maior aprendizado é o nível organizacional que o esporte exige, né? Ou disciplina. Se você conseguir pegar a disciplina envolvida no fisiculturismo e se você conseguir mentalizar e trazer isso para outras áreas da sua vida, pode apostar que você vai ser bem sucedido. Porque qualquer outro esporte que você faça, ela exige um horário de treinamento e depois você fica à vontade para fazer outras coisas. O fisiculturismo ele exige que você tenha uma performance, como é que eu vou te falar, apresentada, advinda de um trabalho aí de 24 horas. Você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que comer de forma regular, comer as quantidades certas. Então, eu não sei se alguém vai ficar ofendido do lado daí que está assistindo, mas eu não consigo imaginar algum outro esporte que consiga te levar a um nível de disciplina como esse. Eu não consigo imaginar. E aí você perguntou sobre... como foi que você falou aí? Sobre a diferença em relação a outra competição. Fisiologicamente, eu sinto menos fome. Eu sinto bem menos fome, ou talvez seja como eu coloquei antes, eu sinto fome, mas a minha mente ela já está mais preparada, trabalhada, acho que por aí. Só que eu ainda tenho algumas dificuldades, né, por conta da minha rotina. Por exemplo, eu fiz alguns episódios de hipoglicemia, baixei os carbos bem, né, e isso mexe por um lado, mas ao mesmo tempo, por outro, me deixa feliz porque eu vejo assim, caraca, tô chegando no limite, né? E os limites foram feitos para serem ultrapassados, pelo menos eu penso assim. E isso me agrada, por mais meio doido que pareça, me agrada. E a tua família costuma te apoiar? O que eles acham, o que eles pensam sobre isso? Essa pergunta é engraçada, porque assim, quem não tá próximo, talvez por um olhar mais preconceituoso, inclusive a família, eu não moro com a minha família, moro sozinho, tem um olhar mais resistente, assim, sabe? Acha besteira, acha bobagem. Colegas de trabalho acham bobagem, acham besteira. Mas, como é que eu posso colocar? A minha mãe me apoia em absolutamente tudo. Só que ela não entende. Ela diz que eu tô ficando feio. Ela diz assim, meu Deus do céu, eu fiz o meu menino de um jeito e tu... Ela diz assim, né? Tu já é bonito, menino, e tu tá te tornando feio. Aí, apesar de que ainda estou bem distante daquele padrão ogro, que seria aquele que assusta, que como é que eu posso colocar, que é feio ou estranho mesmo, né? Mas acho que ela tem medo de chegar nesse cenário.
Então, ela não diz assim, não vai, ou não impede, né? Mas ela diz que está distante do que ela acha interessante, né? Mas não me limita, não me impede de fazer. E aí, como é que tá a expectativa para esse nosso campeonato agora que vai acontecer, que é a Copa World? Então, acho que faltam aí uns pouco mais de 20 dias, né? Algo próximo disso, tá bem em cima. As expectativas estão boas, volto a dizer, vou ser clichê, independente de títulos. Tenho certeza que dentro do que as minhas limitações de horário de trabalho e de rotina trazem para minha vida, eu vou conseguir apresentar o meu melhor. E isso também vai vir de um rebote que eu vou pegar de uma outra competição. Vou competir no final de semana seguinte. Hoje é dia 20, né? Vou competir dia 28, nesse próximo final de semana agora. Daqui a 8 dias em Teresina. E aí quem compete sabe que você pega um rebote, o corpo ele adquire um volume que você trabalha esse volume, ganha mais, como é que eu vou te falar, condicionamento físico. Então acho que dado esse fato eu vou chegar até melhor do que eu imaginei inicialmente, porque eu não tinha pensado em ir para esse campeonato, foi uma coisa que surgiu de última hora e foi oportuno. Acho que vai dar para chegar bem, né, e apresentar um físico bom. E conta pra gente quem é teu treinador, como é que é o método dele de trabalho, se tu gosta, se tu não gosta. Então, o meu treinador é o Saulo. Desde que eu estabeleci para mim mesmo, desde que eu deixei já bem claro para mim que eu ia competir no fisiculturismo, ele era o cara que eu já tinha colocado que iria me preparar dentro do meu coração, né? Até mesmo sem constá-lo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, isso há quase 2 anos, eu conversei com ele, falei da possibilidade dele me acompanhar. Ele falou, não, tranquilo, eu ainda nem morava aqui em São Luís, e eu nem sabia se ia morar em São Luís, mas tinha esse interesse de ser acompanhado por ele. Quando vim do Rio pra cá, pro Maranhão, acabei ficando em São Luís mesmo, e eu... como é que eu posso dizer? Para mim, o Saulo preenche todos os critérios que alguém precisaria ter para me orientar. Em primeiro lugar, ele é cristão e isso para mim tem um peso absurdamente grande, né? Porque a gente já olha o corpo de uma maneira diferente, né? No segundo lugar, é alguém que tem um conhecimento prático grande, não é alguém que leu ou que imagina como seja, é alguém que já viveu. Isso para mim tem um peso grande também. E em terceiro lugar é um cara que tem um conhecimento teórico bom, porque eu gosto disso. Eu não acho que as coisas devem ser feitas só de orelhadas. Eu acho que você tem que buscar aprender, tem que tentar ver na literatura o que é dito a respeito de protocolo, seja ele dietético, seja ele de treinamento. Eu gosto disso, inclusive a gente discute muitas ideias e por fim acaba chegando nos consensos legais, tanto que o resultado tem agradado tanto a mim quanto a ele, apesar de que nós somos o tempo todos ambiciosos, queremos evoluir, né? Mas para o contexto eu acho que vai dar para apresentar um físico bom. E o que eu tenho para falar sobre o Saulo é isso. É um cara que eu tenho dificuldade de me imaginar competindo sem ele, vamos dizer assim, como no boxe, no meu corner, né? Sem ele para me orientar. Então, Johnny, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito prazeroso você compartilhar sua experiência no nosso esporte e da sua profissão conosco, né? Nós do canal Homeostase Mental, te agradecemos muito. E eu sou Carol Becchini, muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esqueça de deixar seu like, comentar bastante e acompanhar nosso canal.